Cuidado com o que você compra e com o que você ganha. Você e toda a sua família está convidado para ouvir este meu relato, que eu irei contar através deste meu testemunho. Bom, eu era uma pessoa muito discreta. E também eu tinha muito cuidado com essas coisas sobrenatural e com o mundo espiritual. Em suas mãos é um recado do Eterno, para você mesmo. A sua alma é imortal, ela jamais morrerá mais. Ao separa-se de seu corpo, dois destinos haverá para ela, somente o céu e o inferno, e a eternidade com o nosso Senhor e Eterno Pai, a felicidade eterna. Escute o meu relato e testemunho. Eu sou uma jovem que se chama Cristina. Eu digo para todos vocês tomar muito cuidado com o que você compra. Recentemente eu comprei uma roupa, em uma loja. E depois de eu ter comprado esta roupa, recentemente, muitas coisas podem acontecer. Isto aconteceu comigo. Eu nunca tinha comprado roupas usadas, pois neste dia, eu estava passando em frente de uma loja. Porque eu estava indo ao meu trabalho, depois que eu estava voltando do meu trabalho, passei novamente em frente a esta loja. Enquanto eu estava andando por uma rua, avistei esta loja. Eu vi uma roupa vendendo e esta roupa eu já tinha visto ela uma vez, eu fiquei com vontade de comprar. Então eu logo resolvi comprar, porque eu já tinha escutado as pessoas falar, mas eu já tinha comprado. Quando eu vi aquela roupa, eu pensei comigo mesma: compro ou não compro? Mas eu decidi comprar. Quando eu cheguei em minha casa, eu lavei aquela roupa e coloquei para secar. Isso que eu estou relatando em meu testemunho, você que vai ouvir, tome muito cuidado. Então, eu no dia seguinte comecei a usar esta roupa, então foi a partir daí que tudo começou a acontecer. Essas coisas estranhas começaram a acontecer comigo, dia após dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Neste dia eu estava em minha casa dormindo. Era por volta das 3 da manhã. Eu, como de costume, toda noite eu me levanto por volta desses horários. Às 3 da madrugada eu me levantei e, para ir ao banheiro, logo eu fui até a minha cozinha. Enquanto eu pegava um copo com água, eu escutei um barulho muito estranho. Eu ouvi que vinha do quintal. Logo, eu fui até a minha sala para poder olhar pela minha janela, para poder ver o que estava acontecendo. Eu disse: tudo bem. Quando eu entrei para dentro da minha sala, tinha uma mulher olhando. Tinha uma mulher ajoelhada no chão, como se ela estivesse orando. Neste meu detalhe que eu pude observar, e que aquela mulher estava com a mesma roupa que eu havia comprado. Quando eu vi aquela mulher usando a mesma roupa ali ajoelhada na minha sala, o meu coração disparou e a minha respiração ela ficou fraca. Logo, eu corri para dentro do meu quarto e ali eu me tranquei. Logo que depressa eu liguei para minha mãe e contei para ela o que estava acontecendo. Em menos de 40 minutos ela chega em minha casa para ver se está tudo bem, porque também ela tem a chave da minha casa. Isso mesmo, porque se acontecer algo comigo ela pode entrar em minha casa com mais facilidade. Então, como ela tinha facilidade de entrar na minha casa, ela veio com este homem. Ele revistou a minha casa. Ele falou que estava tudo bem, que não havia ninguém na minha casa. Então ela, junto com ele, foi até o meu quarto e me chamou. Então logo eu falei para os dois que eu vi uma mulher na minha sala. Tinha alguém na minha casa. E aquele homem que veio junto com ela respondeu para mim que não tinha ninguém. Assim ele me respondeu que havia olhado por toda a casa e não avistou ninguém. Eu sei que naquela noite eu não dormi bem, mas no dia seguinte eu acordei. Eu fui ao trabalho. Assim que eu chego no meu trabalho, um número de telefone desconhecido liga para mim. Mas, quando eu atendi, aquela pessoa não falava nada. Eu também não falei nada para ela. Aquela pessoa ficava calada, dava para ouvir a sua respiração. Só que aquela pessoa não me falava nada, continuava calado, só que ela não me falava nada. Isso foi o dia inteiro assim. Assim que eu sair do meu trabalho, fui direto para a minha casa. E logo depois eu fui para a casa da minha mãe, porque eu fiquei com muito medo. Eu tinha medo de ficar sozinha na minha casa, então eu naquele dia dormir na casa da minha mãe. Meu querido irmão e irmã, é como eu estou falando.
para todos vocês porque eu tenho o hábito de se levantar pela madrugada. Eu me levantei de madrugada para ir ao banheiro. Assim que eu passei pela porta da cozinha eu vi novamente aquela mesma mulher ajoelhada, como se ela estivesse orando. Então naquela mesma hora, eu gritei bem alto, todos vieram ver o que estava acontecendo. Eu mostrava aquela mesma mulher, ali ajoelhada orando no chão e ninguém estava vendo, somente eu que estava vendo aquela mulher. Eu mostrava aquela mulher ali ajoelhada no chão orando e ninguém estava vendo, somente eu. Esse evento sobrenatural começou a aparecer frequentemente, chegando ao ponto da minha pessoa ter que ficar afastada do meu trabalho. Porque isto começou a me dar muita crise de pânico. Eu tinha muito medo do pânico, eu morria de medo de ficar sozinha. E detalhe, além de ouvir esta mulher, todo dia após dia, eu também recebia aquela ligação, a pessoa que ficava do outro lado não falava nada, só que eu escutava a sua respiração. Até que um dia uma irmã me ligou convidando para ir até a igreja, ela me convidando para ir assistir ao culto que estava vindo um irmão pregador, ele era de fora, ele estava trazendo a palavra do nosso Senhor, o Eterno Pai. Logo, eu falei, é claro que eu vou. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja. Então, eu logo fui entrando, era uma sensação inexplicável. Enquanto eu estava ali eu podia sentir uma sensação de paz, era um conforto tão grande, eu acho que nunca senti. Então, os louvores começaram a acontecer. Aquele irmão que veio trazer a palavra, ele começou a pregar e a falar do amor do nosso Senhor o Eterno, lembrando que este pregador, ele era um pregador de fora, ele não era o reverendo daquela igreja. Assim que aquele pregador termina de falar a mensagem, ele entrega, com acento circunflexo, microfone para o reverendo daquela igreja. Ele desceu daquele altar, mas assim que ele desceu ele volta de novo para o altar. Então, logo ele começou a dizer que ali havia uma mulher, que estava passando por um grande problema espiritual. Porque ninguém era capaz de lhe ajudar. Ele disse que coisas muito ruins começaram a acontecer com esta mulher. Ele disse também que a mulher não aguenta mais sofrer este problema espiritual e sobrenatural. Depois que ele terminar de falar todas aquelas palavras, me veio um alívio muito bom, senti que era através daquela palavra. Ele também disse que o Eterno Pai havia revelado muitas coisas sobre mim. Então, logo que eu saí daquela igreja e daquele culto, eu logo tomei a decisão de pegar aquelas roupas e queimar todas roupas e tocar fogo em cada uma delas para que aquele mal nunca mais viesse me perturbar. Depois de todo aquele acontecimento me veio uma sensação de um alívio tão profundo e tão bom. Eu tive a curiosidade de pesquisar a respeito de quando a gente compra algo ou algum objeto da pessoa que já morreu. Pesquisando a fundo sobre isso, eu consegui encontrar o que pode acontecer. Qualquer objeto de uma pessoa morta, esta pessoa pode ser evangélica, esta pessoa pode frequentar alguma religião que não seja da parte do Eterno. Ou, essa pessoa pode frequentar qualquer tipo de religião. Eu vou deixar algum exemplo para a meditação de todos vocês, a respeito do que eu pesquisei. A roupa da pessoa morta. E uma mensagem escrita: eu vi o que você não pode ver. O mundo sobrenatural e espiritual dos vivos. Sim, de acordo com algumas crenças e superstições, a roupa de uma pessoa morta pode ser considerada um objeto de mau agouro, ou até mesmo uma fonte de maldição. Aqui estão algumas razões pelas quais isso pode acontecer. 1. Energia sobrenatural e espiritual. A roupa pode reter a energia da pessoa que usava, incluindo emoções e experiências negativas. Ela tem uma conexão com o espírito. Alguns acreditam que a roupa pode servir como um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, atraindo espíritos ou energias negativas. Mas, um exemplo: maldição ou bênção. Em algumas culturas acredita-se que a roupa de uma pessoa morta pode carregar uma maldição ou bênção,
dependendo das circunstâncias da morte e da intenção da pessoa. No contexto da palavra, que eu escrevi anteriormente, a roupa de um homem, ou de uma mulher, ela pode ser vista como um objeto de conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ao encontrar esta roupa, você pode se tornar vulnerável a energias negativas, ou espíritos que estavam ligados a esta pessoa ou a ela. Se você quiser explorar mais essa ideia, eu posso te ajudar mais misterioso. O que você acha? Vou deixar algumas referência bíblica para que todos vocês possam meditar e entender, porque tudo quanto que eu tenho falado é para poder entender que no mundo sobrenatural, e no mundo espiritual, e o mundo físico aonde vivemos, eles ambos estão conectados um com o outro, e tudo que acontece no mundo físico ou tudo que acontece no mundo sobrenatural ou no mundo dos mortos, é para que a gente tenha cuidado. Escute e meditem em todos esses versículos, na palavra, para que vocês possam entender. Em resumo, um detalhe e versículo bíblico sobre roupas usadas. Aqui está um detalhe e um verso bíblico sobre roupas usadas. Detalhe: na Bíblia, as roupas usadas podiam ser consideradas impuras ou contaminadas se tivessem entrado em contato com alguém doente, morto ou impuro. Ó, verso bíblico: a mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos. Que ela havia sofrido muito com muitos médicos, gastando tudo o que tinha, mas não havia melhorado nada, antes piorado. Quando ouviu falar de Al-Ruzua, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua roupa. Marcos 5, e o verso 25 e o verso 26. Nesse versículo, a mulher com fluxo de sangue toca a roupa de Al-Ruzua e é curada. Isso mostra que a roupa de Al-Ruzua tinha um poder especial e que a fé da mulher foi suficiente para curá-la. Outro exemplo é o caso de Eliseu e a capa de Elias. E aconteceu que, quando passaram, Elias disse a Eliseu: peça-me o que queres que eu faça por ti, antes de ser tirado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja em mim dobrada porção do teu espírito. E disse Elias: coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tirado de ti, assim se fará para contigo. Porém, se não me vires, não se fará. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu o via e clamava: meu Senhor eterno Pai, meu Pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais, e pegou nas suas vestes, e as rasgou em duas partes, e levantou a capa de Elias, que dele havia caído, e voltou-se, e parou à beira do Jordão. 2 Reis 2, e o verso 9 e o verso 13. A capa de Elias foi usada por Eliseu para realizar milagres e curas, mostrando que a roupa pode ser um símbolo de poder e autoridade espiritual. Só você pode escolher ou determinar o destino, somente o Senhor, o Eterno, da sua alma. Você poderá, se quiser, escolher agora o céu, mas se achar que pode deixar o assunto para outra hora, você já escolheu a eternidade sem o nosso Senhor, o Eterno Pai. Se você morrer agora, irá para lá para todo sempre. Se você não morrendo agora, estará andando para a eternidade sem o Eterno. Ó, que eu quero dizer para todos é que temos que tomar muitos cuidado com essas coisas, porque a dimensão espiritual nunca foi de brincadeira. Tudo isso existe, principalmente as coisas ruins. Amém.